Bom dia, meus irmãos, a paz de Senhor Jesus. Eu venho dividir com meus irmãos aqui mais uma vez uma experiência que eu tive com Deus e o que aconteceu e começou a vir à minha mente essa semana, amém? Hoje é terça-feira, dia 30 de março de 2021. Mas eu venho falar com meus irmãos acerca do que começou a vir à minha mente essa semana. Eu saí para trabalhar e quando eu vim, começou a vir na minha mente uma experiência que eu tive com Deus há um tempo atrás e a influência que isso veio no meu coração para me poder fazer esse vídeo. Como que a minha mente foi aberta para me fazer esse vídeo? Eu fui trabalhar, quando eu estava voltando, começou a vir à minha mente a lembrança da permissão que Deus permitiu Satanás aparecer para mim numa moto velha sem placa e falar assim comigo: chega aí, rapaz, e me botar na garupa da moto dele, e desceu comigo, aqui é onde a gente mora, e aonde a gente ia passando, ele virava para mim e falava assim: aqui ó, tô aqui, também tô aqui, e foi me mostrando as casas onde ele estava, tudo no domínio dele. Aí vocês vão me dizer assim, mas a palavra de Deus diz que só Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Deus sabe de tudo, está em todos os lugares, sim. Só Deus é isso. Mas por que o diabo falou comigo que ele estava em várias casas e foi me mostrando? Por causa de práticas, mentira, prostituição, traição do seu cônjuge, bebidas e outras práticas. Que se eu for falar tudo, a gente sabe o que é. Prática do pecado, o homem do pecado. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, aí eu fui, aquilo começou a entrar na minha mente, essa visão, essa revelação que Deus permitiu, né? Aí eu queria deixar uma palavra para os meus irmãos, onde está no livro de Apocalipse 12. E a palavra é 12:10. Olha o que a palavra diz. Eu quero deixar a palavra, e antes de eu começar a falar acerca disso, e mostrar dentro da palavra que na época de Jesus não foi diferente, hoje também não está sendo diferente. O título desse vídeo e o subtítulo dele vai ser: Avante, igreja, a sua redenção está próxima. Muitos serão comidos de bicho. Muitos. Até onde vai o domínio de Satanás? Mas nada sai do controle da mão de Deus. Amém? Então vamos lá. Aqui, ó, Apocalipse, o livro de Apocalipse 12:10. Olha o que a palavra diz aqui. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada esta salvação. E a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, ao qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Amém, igreja? Glória a Deus. Você vê que aqui o que eu estou fazendo é um testemunho. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Cristo já derrotou o diabo lá na cruz do Calvário. Mas para que eu e você possamos ser vencedor, nós devemos, aleluia, glória a Deus, rejeitar o pecado até o dia da nossa morte. Porque isso é dom de Deus. Porque Jesus ele já venceu o nosso adversário. Então aqui eu venho fazer esse vídeo acerca do que Deus permitiu eu lembrar daquilo que ele permitiu Satanás vir até mim, me botar na garupa de uma moto velha, sem placa, e descer comigo e me mostrando aonde ele estava. Mas por que ele está ali? Por causa do homem do pecado. E aonde existe o pecado, Satanás bota um agente dele, um espírito pertencente do império das trevas. E já vou estar falando acerca do império das trevas da época de Jesus, como a minha mente foi aberta. E olha o que a palavra diz aqui, ó. Versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu
a voz e tem grande ira, sabendo que já é pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz a um varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, a metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente fizesse arrebatada. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e têm testemunho de quem? De Jesus Cristo. Você vê aqui que o livro de Apocalipse, do versículo 12, todinho ele fala acerca da mulher, do sinal que houve no céu. Você vê que as coisas, antes dela acontecer aqui, primeiro ela acontece no mundo espiritual. E nós estamos vendo que essa guerra, ela cada dia, ela fica mais acalorada. E ela tem dado sinais no nosso mundo. Você vê que são vários vulcões entrando em erupção. As pragas têm aumentado muito mais. Pessoas morrendo nem se diz. E muitos ainda, porque a Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne bem as coisas espirituais, mas o homem carnal, ele não consegue discernir nada disso. Então, aquele que está no Espírito, ele vai discernir bem a palavra de Deus. Você vê que Satanás ali, ele se irou, porque ele não conseguiu vencer a mulher que deu à luz a um filho varão, porque a terra ajudou. Eu vou estar explicando essa profecia do livro de Apocalipse, lá em Mateus capítulo 2, versículo 13, que essa profecia se refere a toda a profecia dada a Maria e a José acerca de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus Cristo. E essa profecia do livro de Apocalipse aconteceu na época quando Jesus Cristo nasceu, a ponto de Herodes, em Mateus 2, capítulo 13, os anjos aparecer aos pastores que estavam num campo, dando glória, aleluia, bendizendo o nome do Senhor e avisar acerca que a salvação de Israel tinha chegado do povo, tinha nascido o menino. E o próprio anjo falou, a estrela irá lhes guiar, e aonde essa estrela parar, e isso será por sinal. Acharás o menino envolto de pano numa manjedoura. Você vê que o próprio Jesus, desde pequeno, ele já começou a ser rejeitado pelo homem, pelo mundo. Jesus Cristo, ele não nasceu, se fosse hoje, como se fosse uma casa de maternidade, não. Era chamado de estalagem. E na estalagem não se achou lugar para o nosso Senhor Jesus Cristo. E o anjo deu aquele sinal e diz a palavra de Deus que Herodes se perturbou por causa daquilo. A Bíblia está falando ali do dragão, mas para você ver que as coisas estavam acontecendo no mundo espiritual segundo a vontade de Deus, mas estava tomando forma no nosso mundo material, dentro da vida de Maria, dentro da vida de José e do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, no livro de Apocalipse, fala que o dragão se irou, mas Herodes se perturbou e mandou que os magos fossem e indagassem aonde o menino estava, para que ele pudesse ir e adorá-lo. Mas a Bíblia vai dizer que em visão os magos foram avisados para não voltarem pelo mesmo lugar, para cortar a volta de Herodes. E o que aconteceu? Naquele exato momento que ali Herodes perturbou-se, que ele viu que foi enganado pelos magos, o que aconteceu? Herodes mandou matar em toda a redondeza
todas as crianças de 2 anos para baixo. Por isso que o título desse vídeo vai ser Até onde vai o domínio de Satanás, mas nada foge da mão de Deus. Avante, igreja, porque a vossa redenção está próxima. Muitos serão comidos de bicho. Muitos não têm acreditado nas profecias da palavra de Deus, e foi aonde Deus abriu um leque na minha mente para me fazer esse vídeo. Então o que aconteceu? Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas José e Maria é avisado e são mandados até o Egito para se cumprir toda a profecia que foi falado na Bíblia. E diz a palavra de Deus que do mesmo jeito que eles foram avisados em visão para ir para o Egito, quando Herodes morre, eles também são avisados para que eles pudessem voltar para a Judéia. Então, o que acontece? Aí a profecia onde a palavra de Deus diz que o dragão lançou água da sua boca para que pudesse tragar a mulher, mas a terra abriu a boca e engoliu, ajudou a mulher. Isso está dizendo de pessoas que Herodes, por ordem da tua palavra, lançou atrás de Maria e José a fim de achar o Senhor Jesus Cristo e de tirar a vida, para poder interromper a promessa de salvação na vida de toda a humanidade. Aí eu começo a entrar no reino de Herodes agora. Muitos não entendem de Lucas, até Atos dos Apóstolos, até Paulo, acerca das coisas, como vai falando o nome de Herodes. Herodes nada mais era, naquele tempo, o plano de governo de Herodes o Grande. Por isso que todo filho de Herodes que se levantava, eles pegavam e colocavam, porque representava o governo. E hoje nós estamos vendo, não é diferente. Os domínios de Satanás continua, só mudou o nome para Nova Ordem Mundial. E naquela época, o plano de governo de Herodes o Grande foi depois que Jesus foi para o deserto. Eles são avisados, em visão, que Herodes tinha morrido, mas assumiu 4 dos seus filhos, o seu lugar. Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Filipe Herodes e Herodes Filipe, mas só um deles não ficaram no plano de governo. A ponto de um assumir a Judéia, outro assumir a Galiléia e outro assumir o Mar do Norte, pela redondeza de Bitureia. Então muitos não entendem que a todo momento a palavra vai dizer acerca de Herodes, de Roma, e não entende que naquela época era o plano de governo que Satanás colocou na mente dos homens para governar, para oprimir, para machucar, para matar e para perseguir todos aqueles que guardavam o testemunho de Jesus Cristo. A ponto de quando José volta para a Judéia, Arquelau, filho de Herodes, já estava ali. E eles com medo partiram para outro lado. E se você for ver, aleluia, glória a Deus, a Bíblia fala da morte de Herodes em Mateus 2,19. Depois, a Bíblia fala em Mateus 2,22 acerca de Arquelau, o qual reina no lugar de Herodes. Aí eu vou chegar onde entra Pilatos, aonde entra César, aonde entra todas as figuras ao qual eles fazem parte do Evangelho de Jesus Cristo. Só que muitos não entendendo que todos eles estavam sobre uma herança de maldição, de um governo maldito, para o qual foi levantado pelo diabo, por Satanás, para destruir o Evangelho e para tentar parar aquilo que Deus planejou sobre a face da terra. Mas você vê que hoje também não é diferente. Por que Deus permitiu Satanás me botar numa moto velha
Na garupa dele sai, ó, eu tô aqui, tô ali, tô aqui, tô ali, tô aqui, e me mostrando. Satanás, ele não é onipresente, mas o homem do pecado, cada homem do pecado, ele carrega um espírito, um mensageiro de Satanás na mente e no coração, a ponto que esse mensageiro de Satanás, ele não vai facilitar nada para o evangelho de Jesus Cristo, mas ele vai querer conturbar, a ponto que os países vizinhos já estão aprovando leis que proíbem, que criminalizam os pastores de pregar o evangelho. E isso vai chegar no Brasil. Isso não tem para onde a gente correr, porque são domínios de Satanás. E olha o que a palavra diz aqui, ó. Em Lucas 3,18, a Bíblia fala acerca da prisão de João Batista. Ali, quando a Bíblia fala assim, Herodes o tetrarca, quando fala de tetrarquia, era porque era um reino de um monarca dividido no domínio do governo de 3 filhos. Aí vocês falam assim, meu irmão, então me fala de César. César, ele era um imperador. Ele fazia parte da nobreza de Roma. César, ele tinha importância na economia do Império de Roma. A ponto de Jesus Cristo, os fariseus, tentarem Jesus Cristo e tentar jogar que Jesus Cristo era inimigo do Estado. E hoje está acontecendo exatamente isso, os planos de Satanás, querendo mostrar que nós cristãos somos inimigos do Estado. E o mesmo espírito que atuava na época de Roma está hoje atuando na nossa economia, está atuando no meio do Senado, está atuando dentro das igrejas, porque os judeus, fariseus daquela época, eles eram povos que conheciam a lei de Moisés. E nesse conhecer da lei de Moisés, eles perseguiam a Jesus Cristo, dizendo que tinha Deus. Dizendo que tinha Deus. Quantos hoje estão dizendo que tem Deus dentro da igreja? Mas quando levanta alguém pregando a verdade igual João Batista, você vê que João Batista em Lucas 9, Lucas 3, 18 e 19, João Batista chega pregando para Herodes, o tetrarca, que estava na Galileia, ele chega pregando, não é lícito conhecer a mulher do seu irmão, a nudez da mulher do seu irmão. Isso está na palavra de Deus. João Batista perdeu a sua cabeça por causa de pregar contra o pecado. Porque Herodes traía com Herodias, mulher de Filipe Herodes, para que não haja nenhuma dúvida, para que você entenda que a palavra de Deus, todo aquele que lê a palavra de Deus, ele entende que quando Herodes o Grande morre, ele deixa 3 filhos, Filipe Herodes, Herodes Antipa e Herodes Arquelau e Herodes Filipe. Esse não assumiu, porque ele não fazia parte do testamento, do plano de governo de Herodes. A ponto que César foi persuadido para poder tirar Arquelau, porque ele foi considerado, foi disposto do reino, porque ele foi considerado incapaz de reinar na Judéia, de conseguir manter o motim que ali houve na época, devido a várias coisas, ao evangelho. E como o evangelho tomava proporção e crescia no meio do povo, eles começaram a querer coibir o evangelho, a ponto de João Batista perder a cabeça por causa de pregar a verdade. E você vê que Satanás a todo momento, até numa dança, numa música, Satanás ele conspira contra nós. Então a palavra de Deus vai dizer que Herodes fez uma promessa, o tetrarca que estava ali naquele reino, a Salomé: me pedes o que quiser, até o reino eu te darei. E ela começou a dançar para Herodes. E quando ela vai até Herodia, por que Herodia? Porque ela fazia parte do plano de governo.
Quando ela começa a dançar, o que acontece? A mãe dela fala, pede a cabeça de João Batista em um prato. E Herodes dá ordem para que vão lá e cortem a cabeça de João Batista. Por quê? Porque João Batista pregava a verdade. E hoje não é diferente. Você vê que os fariseus tentou fazer isso com Jesus Cristo, perguntando, não paga o vosso mestre imposto a César? Porque César era quem? Era um patrício, era um nobre. Porque a sociedade de Roma era constituída em 4 classes de pessoa: plebeus, os patrícios, os clientes e os escravos. Quem eram os patrícios? Patrícios eram os nobres daquela época, que tinham dinheiro, terra, tinham influência no Senado, na economia de Roma, dentro do país em si, como nós temos pessoas hoje. Quem eram os plebeus? Eram pessoas como os de Israel, do Egito, reinos e cidades ao qual foram dominadas acerca do Império de Roma, a ponto de quando os fariseus levam Jesus até Pilatos, Pilatos fala, eu não vejo causa alguma nesse homem, culpa alguma. Levai e julgai ele segundo a vossa lei. Porque quando Roma assume, ele sempre deixou os plebeus, eram homens livres, mas eles viviam segundo as suas regras de vida. Mas aí quando ele vira para os fariseus, que ele fala isso, os fariseus viram para ele e falam o quê? Não cabe a nós, a nossa lei não permite matar homem algum, porque isso está dentro do mandamento de Moisés. Você vê que eles não eram inocentes, porque eles conheciam a palavra de Deus, e a todo momento eles não queriam tirar a vida de Jesus por causa do mandamento de Moisés, mas indiretamente eles colocavam a serviço de Roma. Por isso que o título desse vídeo vai ser Até onde vai os domínios de Satanás? Nada foge da mão de Deus. Avante, igreja, porque a vossa redenção, ela está próxima. Amém? Glória a Deus. Aí eu tive uma visão logo depois que Deus começou a abrir a minha mente acerca dessas coisas, como Pilato aparece na história, é quando Herodes Arquelau é disposto do trono, aí Pilato assume como um presidente, mas o presidente naquela época de Roma era tido como um governador. É como se hoje nós temos um juizado de pequenas causas, um juiz de primeira instância, aí tem o Supremo Tribunal, aí é desse jeito. Amém, igreja? Então, eu estou dando essa explicação para a gente poder entender como os domínios de Satanás, ele vai muito além daquilo que nós imaginamos. Além daquilo que nós imaginamos. Amém? Então, aí, depois que Deus começou a trazer isso à minha mente, aí eu comecei orando a Deus e falando com Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor não vai me dar mais nada para me incrementar nesse vídeo? Vai ser só isso? Aí Deus foi. Um dia eu estava aqui em casa, Deus me mostrou Sansão. Aí Sansão apareceu para mim. E o Sansão falava assim comigo, você tem que orar no monte. E eu era levado no lugar como era um lagar. Eu subi uma escada e começava a falar, Sansão, cadê você? E Sansão tinha me entregado uma pérola grande na minha mão. Uma pérola grande. Sansão entregou na minha mão e falou comigo, você tem que orar no monte. Aí eu subi e falei, Sansão, onde você está? Cadê você? E Sansão desapareceu como um anjo do céu. E ali naquele momento apareceu uma hiena do deserto com a fome, querendo comer tudo. Meu espírito ficou suspenso, eu comecei a flutuar. E na minha mão aquela pérola sumiu, virou uma pá. E a própria palavra de Deus vai dizer que João Batista ele veio profetizando isso. Eis que ele tem uma pá em sua mão para limpar toda a eira. E você pode limpar como? O que quer dizer eira? Quer dizer pecado. Pecado.
Jesus Cristo, ele tem o poder para te limpar, para me limpar, para justificar o homem do pecado. Mas aquele que sai do pecado e vem ter um encontro com ele, porque a própria palavra de Deus diz o quê? Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e é suave. Muitos não estão conseguindo entender porque Satanás tem dominado a mente dos homens e o coração. E ali aquela pérola sumia, parecia uma pá na minha mão, dava uma rapazada naquela hiena e ela descia dali correndo. Eu entendi naquele momento que é impossível de alguém que ore, que jejue, que busca o Senhor, de não ter investida de Satanás, porque Apocalipse 12:17 fala aqui, ó. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e têm por testemunho a Jesus Cristo. Se eu guardo, eu oro, jejuo, eu busco a presença de Deus, automaticamente Satanás vai se irar e vai vir de encontro à minha vida. E se você for lá, por que Deus me mostrou aquela hiena do deserto? Se você for lá em Mateus 7,6, a Bíblia diz o quê? Não deis vossas pérolas aos cães. Por quê? Porque ali existe um espírito imundo. E se você não quer largar essa vida tua de pecado, não quer ser lavado, não quer ser remido, não quer ser justificado do seu pecado, é em vão o evangelho que sai da boca de nós cair nos seus ouvidos, entrar no seu coração. Porque a palavra de Deus diz em Salmo 138, versículo 2, que Deus engrandeceu a palavra dele acima do trono. Deus está aqui sentado e aqui está a palavra dele. E a palavra de Deus, ela é bem clara. Se Deus ele engrandeceu a palavra dele acima do trono dele, não tem como eu e você dizer, eu sou inocente. Não existe inocente mais hoje. Existe inocente aquele que não ouviu o evangelho, aquele que não conhece a verdade. E Deus ele tem dado tempo. A redenção da igreja ela está próxima e muitos serão comidos de bicho. Vai ter pessoas que vão estar tendo a palavra no microfone, em pecado atrás da igreja, vai bater para trás, vai cair duro. Muitos vão dizer, Jesus levou. Não, morreu porque foi ferido pelo próprio anjo. Vai ter gente que vai estar discussando, prefeito, governadores, em vários lugares, discussando com o coração enganoso. E o anjo vai descer e vai ferir, e vai morrer comido de bicho. Aí a gente fala, então prova. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A palavra de Deus vai dizer que o neto de Herodes, o grande, chamado Herodes Agripa, ele mata Filipe a fio de espada, ele prende a Pedro a fim de apresentar a Pedro no outro dia, assim como Pilatos fez na época de Jesus. Olha só como os planos de Satanás não mudam. O mesmo governo de Herodes naquela época, ele é relacionado hoje com uma nova ordem mundial. Porque o mesmo plano daquela época é o mesmo plano de hoje, de impedir o evangelho, de que vidas sejam transformadas e que pessoas creiam no evangelho de Jesus Cristo. Então Satanás tem levantado várias pessoas com seus espíritos atrás de governos para impedir, para reprimir, para machucar aqueles que guardam o evangelho de Deus, porque o livro de Apocalipse ele já nos dá uma noção disso. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Isso está em Apocalipse 12, versículo 17. E o homem carnal ele não vai entender essas coisas. Ele vai ser como aqueles homens que estavam lá, os fariseus e os saduceus, que uns criam na ressurreição e outros não. Mas do mesmo jeito, todos os dois grupos de pessoas, eles resistiam
aquilo chamado Evangelho de Jesus Cristo, mudança de caráter, arrependimento, pelo qual João Batista perdeu a sua cabeça através de uma dança, porque pregava para Herodes, o tetrarca, para que não tocasse na mulher do teu irmão. E isso hoje é o que mais tem. Você vê que Paulo pregou isso, contra isso. Aí quando chega aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a palavra de Deus vai dizer o quê? Que Herodes Agripa prende, mata Filipe, prende Pedro, a fim de apresentar ele no outro dia, porque era o dia da Páscoa, da comemoração da Páscoa. Como Roma estava acostumada a apresentar um preso e outro preso, e perguntar ao povo se quiser ao qual ele soltasse, igual fez com Jesus Cristo. Ele apresentou Jesus Cristo e Barrabás. E os fariseus, pagando homens, mandaram que eles gritassem, que caluniassem a Jesus: solte Barrabás e crucifica-o, a ponto deles fazer isso aqui, ó. Coisas que muitos não sabem hoje, que este sinal representa: crucifica-o sem voz, por causa da multidão. De longe eles faziam isso, ó, para crucificar a Jesus Cristo. Muitas pessoas fazem esse sinal e não entendem o mistério que está por detrás disso. Mas o que acontece? A palavra de Deus vai dizer que Filipe é morto. Aí o que acontece? Pedro é preso, o anjo do Senhor desce, entra no meio dos soldados, manda Pedro se cingir, sai com Pedro, Pedro ainda meio atordoado, achando que era uma visão, livra Pedro da cadeia, o soldado fica ali dormindo, sem saber o que aconteceu. E no outro dia acontece um reboliço em Roma. E aí Herodes Agripa vai sentar em seu trono para discursar como grande. Mas a Bíblia vai dizer que a igreja seguia em fervente oração, seguia fielmente servindo a Deus, a ponto do evangelho crescer, e eles não parar por causa daquilo. E quando ele senta ali, o anjo desce, fere ele, ele morre comido de bicho. Então vai ter muitos que vai morrer comido de bicho. Quantos crentes incrédulos que quando alguém lança uma profecia, que bota na internet, ao invés deles dar testemunho da verdade, eles entram porque estão vivendo uma vida de pecado. Satanás está na tua vida, você está vivendo uma vida de pecado e você entra criticando aqueles que Deus tem usado para trazer o povo a um conserto, a uma comunhão com Ele. Deus tem levantado vários João Batista por aí, com o espírito de João Batista para pregar, e vocês não têm crido. A ponto que depois que Sansão me deu aquela pérola, e eu vi aquela hiena do deserto, me apareceu uma pá, e eu dei uma pasada naquela hiena e meu espírito suspenso. Eu não tocava mais no chão. Aí a Bíblia fala, aleluia, glória a Deus, aqui, em Mateus 7,6, não deis vossas pérolas aos cães. Se você tem um espírito de Satanás que está na tua vida, a palavra de Deus diz que não é para mim dar pérolas. A palavra de Deus é como algo valioso, é como um diamante, uma pérola preciosa. A ponto do vídeo que eu irei mostrar agora há pouco, enquanto um bruxo, logo depois dessa fala eu estarei colocando um vídeo, enquanto um bruxo fica dentro de uma cova com um defunto comendo vísceras humanas, na obediência com o diabo, com Satanás, para receber poder, o crente não tem coragem de largar a saia curta, de largar a vaidade, de largar o mundanismo e andar em comunhão com a palavra de Deus. Eu vou estar colocando o vídeo aqui já para vocês verem o que um bruxo faz, a ponto de subir legiões do inferno, entrar numa matéria que não é humana e fazer a matéria pular, fazer essa matéria rodar, dançar e andar como se fosse um ser humano no meio deles.
Por quê? Porque eles seguem a obediência de Satanás cegamente. Enquanto você vê os vídeos, você vê a revelação de Deus e você não crê. Então vou estar botando o vídeo para você ver. Amém? E olha o que a palavra de Deus ela fala em Mateus 6. A Bíblia fala: guardai vossas esmolas. Tudo que nós fazemos na face da terra é como se fosse esmola diante de Deus. O próprio Jesus Cristo, por que tem que guardar vossas esmolas? Porque o que nós fazemos para ser reconhecido pelo homem é esmola diante de Deus. Mas faça as coisas para que Deus lá no céu, como obediência, para agradar Ele, como obediência da palavra de Deus, como alguém que está comprometido com a palavra dele. Por isso que Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, ele fala acerca disso. E você vê que Deus, ele permitiu vir à minha mente, à minha memória, como Satanás me levou e me mostrou: não, estou aqui, estou ali, estou aqui, estou ali, para me entender. Por isso que o título desse vídeo vai ser: até onde vai os domínios de Satanás, mas nada foge da mão de Deus. Avante, igreja, a sua redenção está próxima. E muitos serão comidos de bicho. Por que eu falo e sempre provo na palavra? Porque é a ordem que eu recebi do Espírito Santo. Aí, depois daquela visão com Sansão, Deus me trazia de frente à minha casa e quando eu olhava, eu via vários demôniozinhos com uma fúria danada e eu com a vassoura na mão para varrer. Eles eram como uma porção de galho. E quando eu varria, eles se levantavam para me atacar. E eu entendi que naquele momento o mal ele estava caindo, que tem guerreado, para mim não abrir minha boca. Aí quando essa semana eu estava vendo um vídeo de uma mulher que estava fazendo yoga, naquelas posições de meditação, fazendo assim com o braço, alongamento, e eu vendo aquilo, o Espírito Santo falou comigo: vai olhando. E eu olhando, quando eu vi ela fazendo aquelas posições, se alongando, eu vi quando o demônio parou do lado daquele homem e começou a fazer as mesmas coisas, praticamente como se fosse a própria sombra daquele homem. E aquele homem na mesma hora sofreu um derrame desse lado e o braço dele, porque o diabo entrou nele, parou naquele lado dele, ele ficou ali com um derrame. Às vezes você não sabe por que te deu um derrame, te deu um aneurisma, por que você está depressivo, porque tu está usando as coisas que pertencem ao mundo, que faz parte do diabo. Aí não ficou só nisso. Eu vi aquele pessoal meditando. Quando foi essa semana, uma irmã pediu para mim fazer uma oração na casa dela. Fui lá, visitei, fiz oração. Ela passou mal, que estava angustiada. Soprei para aquele mal sair. Quando foi de madrugada, eu estou aqui em casa, o Espírito Santo arrancou meu espírito e me levou dentro da nossa igreja. E lá quando eu cheguei, eu vi um demônio todo enrolado, só com o olho por aí de fora, como se fosse um ninja numa roupa de ninja, e ali ele meditava na posição de Hare Krishna, de Buda, na posição que o ninja ali ele fica meditando. E quando eu olhava, eu via subindo demônios do inferno, mais legiões, como você abre uma torneira de água e aquela água fica descendo direto. Eu vi aquele demônio assim, de olho fechado, meditando, e eu falei: aqui não, está repreendido em nome de Jesus. Tei. Ele foi, caiu de lado, e os demônios ali, eles foram voltando para o inferno. Mas por que Deus permitiu eu ter essas duas visões? Porque quando eu aceitei Jesus, eu fiz um trato, eu e Cristo. Eu falei: Senhor, se o Senhor, aonde eu for, o Senhor não me deixar enganado, eu vou te servir. E Jesus Cristo, ele tem sido fiel comigo. Tem coisas que a palavra nada a ver é que vai destruir a tua vida. Porque Satanás está no domínio de várias coisas. Satanás ele tem doutrinado pessoas segundo a vontade dele. E igual o vídeo que eu irei mostrar agora há pouco. Não deixe que a criança venha perder a essência de adoração, a fé em Deus. Mas cuidado, eu vou estar mostrando 2 vídeos. Um
da obediência cega de um bruxo. O que ele faz, como que eles invocam demônios através de dança, de cânticos, de músicas. Enquanto você está dentro da igreja, o Espírito Santo tem pedido para você largar o pecado. Você sai e entra do mesmo jeito, não vê nada. Arrependei-vos, meu irmão, porque a redenção da igreja ela está próxima. O plano de governo, eu expliquei um pouco do plano de governo de Roma, que todos aqueles que levavam o título de Herodes eram descendentes da família de Herodes, mas era um nome dado porque era o plano de governo. A ponto de Jesus Cristo pegar uma moeda e falar de quem é sem fins. É de César. Então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Amém? Fica com Deus na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.